Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim revelar para vocês o nome da nossa futura comunidade e a metodologia que o Senhor me deu através de muito choro, muita oração. E para isso, eu fiz basicamente uma linha do tempo. Olha só. Agora há pouco eu estava fazendo isso, deu 2 páginas e meia para mim contar para vocês como que surgiu tudo isso, porque como eu falei no episódio 1, nada disso veio de mim. Foi tudo fruto de oração, fruto de estudo, que aí uma coisa foi se interligando na outra para tudo isso surgir. E o nome da nossa futura comunidade vai ser, que rufem os tambores, Amadurecendo com Cristo. Pois é. Para quem me acompanha há mais tempo lá no Instagram, já sabe desse nome e mais ou menos sabe como que surgiu. Porque assim, uma coisa que eu vivia falando é que nos últimos 3 anos que se passaram, o que eu mais fiz na minha vida foi amadurecer. Afinal, a gente amadurece mais na nossa vida quando Deus nos coloca no fundo do poço, sabe? Nos vales, nos desertos, porque é em momento de dificuldade que de fato a gente amadurece. E nesses últimos 3 anos foi o que eu praticamente fiz da minha vida. Foi amadurecer em todas as áreas da minha vida. Eu amadureci no quesito conjugal, pessoal, espiritual, querendo ou não no profissional também, porque hoje eu descobri o que eu quero fazer para minha vida. Enfim, e foi muito natural esse nome, sabe? Porque o amadurecer foi a palavra dos meus últimos 3 anos. E eu não amadureci sem Cristo, porque quem me proporcionou esse amadurecimento foi Cristo. Então veio isso tudo na minha mente, assim, e um belo dia no ano passado, se eu não me engano, foi em junho. Acredito que foi em junho, e surgiu esse nome, Amadurecendo com Cristo. E junto com isso, o desejo fortíssimo de criar uma comunidade de mulheres. Então, até tenho foto desse momento, eu tava no computador, acho que era à noite, eu tava chorando. Até vou colocar aqui, ó, o story que eu postei lá no Insta. Foi nesse dia que surgiu o desejo ardente, sabe, por criar uma comunidade. E esse é o nome, Amadurecendo com Cristo. Mas, como nem tudo são flores, eu até anotei aqui, ó. Quando eu compartilhei essa ideia com o meu marido, ele achou super legal e tal, daí eu comecei a estudar sobre e me aprofundar mais nisso e falei pro meu marido, amor, eu vou criar uma comunidade, piriri, pororó, e ele achou super legal, só que foram passando-se os dias, teve um dia exclusivo que ele não foi trabalhar e ele não estava muito bem e tal. E lá pelas tantas horas da tarde, sei lá, acho que já eram umas 4, 5 horas da tarde, ele simplesmente, do nada, ele olha para mim e fala: amor, enquanto você não for batizado no Espírito Santo, receber o dom de línguas, ter a presença dele assiduamente na sua vida, isso não vai dar certo. A comunidade não vai dar certo. E para mim foi como se eu tivesse sido alvejada por vários tiros, assim, sabe? Porque, olha, era um dos assuntos mais delicados, assim, sabe? Eu não gostava que alguém me falava porque o Espírito Santo isso, porque aquilo, porque eu já estava tentando buscar ele há 6 anos e nada estava dando certo, sabe? Eu não entendia o porquê. E dito e feito, eu ainda não era uma pessoa tão sensível à voz do Senhor, essas coisas assim, sabe? E uma semana depois que ele me falou isso, mais ou menos, no dia 7 de julho de 2024, eu fui batizada, recebi o dom de línguas em um retiro chamado, aqui ó, Encontro com Deus, em uma igreja onde a gente congregava. E foi muito especial, foi muito especial. Aí sim eu entendi o porquê que ele falou aquilo. Porque não era o meu marido falando, era o próprio Espírito Santo falando através do meu marido. Porque de fato, quando a gente se dispõe a viver os sonhos do Senhor, a gente precisa estar revestida ainda mais. E o dom de falar em línguas não é nada mais, nada menos do que um revestimento, sabe? Aonde nós ficamos mais íntimas do Senhor. O dom de línguas é o Espírito Santo fazendo a oração perfeita através de nós, quando nós estamos ali em momento de oração, enfim. E eu comecei a ser uma pessoa mais sensível, o amor genuíno pelos outros, pelas pessoas ao meu redor começou a surgir a partir daí. O interesse genuíno de servir cresceu a partir dali,
sabe? Então foi muito confrontador isso que meu marido falou para mim, mas foi o que me despertou ainda mais a vontade e a certeza de que eu, por mim, não conseguiria fazer nada, sabe? Que eu precisava, de fato, conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo e abrir a minha vida para ele. E depois que aconteceu isso, eu senti ainda mais certeza que era isso, que esse era o projeto de Deus para minha vida. Então eu pensei, agora já sei, já tenho o projeto, já tenho o nome, vou pegar e vou fazer. Porque eu já tenho o nome, Amadurecendo com Cristo, então vou pensar nas aulas, vou gravar e vou disponibilizar aí para o mundo. Então, dia 8/8 de agosto, né? Dia 8/8 de 2024, eu lancei o Amadurecendo com Cristo, né? O curso lá mesmo nos meus stories do Instagram. Eu já tinha feito cenário, gravado as aulas, comprei até umas plantinhas bonitinhas para gravar e tal, não sei o que. Gravei as aulas, mas algo de errado não estava certo. Eu só tive coragem de divulgar o curso 2 vezes nos meus stories. E sim, eu voltei lá para os meus stories passados, sabe, para os arquivados, e contei quantas vezes eu divulguei o Amadurecendo com Cristo lá nos stories. Foram apenas 2 vezes. Porque no fundo, tinha uma dúvida muito grande de mim. Se era aquilo mesmo, se não era aquilo. Eu tinha certeza que era aquele projeto, mas não do como era aquele projeto. Entrei em oração e Deus falou ao meu coração, tira isso do ar, porque não foi isso que eu te pedi, eu dei o nome, mas você não me pediu as instruções de como fazer. Aí eu fechei tudo, desisti por um tempo do Amadurecendo, porque, de fato, depois eu percebi que eu queria fazer muito pela força do meu braço, porque como eu sou uma pessoa colérica, racional, e que eu tive muito do meu passado esse anseio por fazer as coisas sozinha e não depender da ajuda de ninguém, eu achei que aquele projeto eu também poderia fazer sozinha, com as forças da minha mão mesmo. E de fato, não deu outra. Deus impediu esse projeto de se concretizar. E eu realmente entrei em um limbo na minha vida, chorei muito, mas mesmo assim, cada pouco que eu ia orando e Deus ia me mostrando o porquê disso ter acontecido, eu ia entendendo que nada que iria acontecer e de que agora vai acontecer viria de mim, mas sim dele, que eu deveria ser muito mais dependente dele, porque a gente tem a mania, né, de entregar as coisas para Deus, pedir a ajuda do Senhor, mas de não esperar essa ajuda. Sabe? De não entregar o nosso fardo por completo. Quantas vezes a gente vai em oração e fala assim, Jesus, eu entrego o meu fardo, as minhas preocupações a ti, mas logo depois da oração a gente já pega todo esse fardo, todo esse peso de volta. Eu era essa pessoa. Eu não conseguia entregar para Deus fazer, porque eu achava que isso seria algo que viria de mim, quando na verdade não era isso que acontecia. Enfim, aí eu passei todo o ano passado, né, em 2024, no limbo ali, porque eu não entendia mais o que era para fazer. Comecei esse ano também meio perdida. Eis que eu comecei a buscar novamente pela comunidade, em oração, em estudo, e aí Deus foi me direcionando a estudos específicos, a coisas específicas, foi me direcionando, sabe, a temas específicos, livros específicos para estudar, e eis que em fevereiro desse ano surgiu o método. E o método, ele é chamado de método raiz. E por que raiz? Engraçado que nessa semana que o Senhor me deu o método para trabalhar em cima disso dentro da comunidade, eu estava muito, durante assim semanas, com aquela parábola das terras, sabe? A terra espinhosa, a terra que sufoca com as pedras e a terra fértil. Pois então, eu estava muito com essa palavra, essa parábola na minha cabeça, sabe? De que a gente precisa ser terra fértil, de que a gente precisa criar raízes no Senhor, que a gente precisa estar alicerçado. Eu estava com muito essas palavras na minha cabeça. E depois eu entendi que tudo isso voltava para esse método, que é um método raiz. E o que quer dizer raiz? Cada letra tem um significado. Então, o R é de renovação, o A de aprendizado, o I de intimidade e o Z de zelo.
E o mais legal para mim é que cada letra do método remete a um versículo bíblico. O R, por exemplo, de renovação, tá lá em Romanos 12:2, que inclusive é o meu versículo preferido da vida, que diz assim, ó, eu sei ele meio de cor, mas para não errar, peguei a Bíblia aqui, ó. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse já é o meu versículo preferido da vida há um bom tempo, porque eu entendi que sem a renovação da mente, a gente não consegue um relacionamento com Deus, a gente não consegue ter um relacionamento genuíno com o nosso parceiro, com os filhos e principalmente também com nós mesmas. Sem a gente renovar nossa mente, se desvencilhar do nosso passado, se desvencilhar das coisas ruins, das crenças que muitas vezes foram impostas a nós, a gente não vai conseguir crescer e amadurecer em todas as áreas da nossa vida. A letra A do método raiz, aprendizado. Veio da onde isso? De Provérbios 16:16, que é um dos meus versículos preferidos também. Porque uma coisa que Deus me mostrou, principalmente no livro de Provérbios, foi que a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o aprendizado é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela nossa vida. Porque não tem como uma pessoa que se diz cristã, que quer ser madura na vida, crescer, amadurecer, sem ir em busca de aprendizado, de conhecimento, de sabedoria. Porque o que é sabedoria? A sabedoria é você saber o que você faz com as informações que chegam até você. Então, olha só o que diz em Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento, né, do que a prata, o conhecimento. Poxa, quão melhor é ter sabedoria do que o ouro? Quão melhor é ter o conhecimento, o entendimento do que a prata? Até porque Salomão pediu o que para Deus? Pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele, por isso que ele foi um dos homens mais sucedidos da Bíblia. A Bíblia fala que nunca houve nem haverá outro como Salomão, porque de tudo que ele podia pedir, ele pediu sabedoria. Então o aprendizado, ele é extremamente importante para a gente amadurecer também. E agora, e a letra I? Do intimidade. De onde que surge? Lá de Tiago 4:8, que diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu gosto muito, muito, muito desse versículo também, porque a gente vê que a responsabilidade de se aproximar vem da gente. Deus nunca sai de perto de nós. Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre está. Só que, para a gente conhecê-lo, a gente precisa ir até ele. Então, nada melhor do que intimidade com Deus. E como que a gente faz isso? Através de várias práticas do nosso dia a dia. Como eu costumo dizer, não é sobre fazer um devocional pelo dia, pela manhã. Não é. É viver uma vida de devoção. Imagina só você casar com uma pessoa que você praticamente não tem diálogo com ela. As conversas não fluem. Imagina só. Com Deus é a mesma coisa, a gente precisa ter uma intimidade com Ele, porque só através de intimidade que a gente pode crescer em maturidade, em intimidade, em relacionamento com Ele. Porque assim como qualquer outro relacionamento que a gente vive aqui na Terra, com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, sei lá, com amigos, é preciso de intimidade, sabe? E é isso que o Senhor quer que a gente viva com Ele. Só que não tem como a gente ter um relacionamento com Deus se a gente não se achegar até Ele todos os dias da nossa vida. E não tem como também ter intimidade com Deus quando a gente fica refém de uma mente cheia de religiosidade que enxerga Deus como um carrasco. E agora a última letra do método raiz é Z. Por que Z? O Z de zelo. Mas esse zelo veio de onde, Paty? Lá da parábola dos talentos, que é a minha parábola preferida da vida. Tá lá em Mateus 25, onde o Senhor se ausentou da terra e confiou a alguns dos servos, segundo a sua capacidade, 5, 2 e 1 talentos. E 2 desses servos, o servo que ficou com 5 e com 2 talentos, eles multiplicaram, mas o servo mau e preguiçoso, que ficou com 1 talento, enterrou com medo.
Ou seja, essa parábola dos talentos é muito sobre zelar sobre aquilo que o Senhor nos dá e multiplicar e frutificar. Ou seja, na nossa vida, para a gente amadurecer, a gente também tem que entender que Deus nos confia certos talentos, certas coisas, certas habilidades, porque Ele deseja que a gente frutifique na vida do outro. Então a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Aí, o que vai ser abordado dentro de cada um desses módulos? Acho que vocês já sacaram aí, né? Vocês já entenderam, mas até anotei aqui, ó. O módulo de renovação vai ser um módulo realmente de renovação interna. A gente vai falar sobre como remover crenças limitantes, a gente vai ressignificar o seu passado, principalmente tratar ali da questão de cura de traumas e feridas emocionais, que é um assunto assim que eu vejo que é cada vez mais importante a gente tratar, porque quando a gente se deixa viver muito pelo nosso passado, a gente nos impede de amadurecer em todas as áreas da nossa vida, inclusive na espiritual. Então, a gente, nesse módulo de renovação, a gente vai alinhar nossa mente com a mente de Cristo, com a vida que Cristo quer que nós vivamos. Aí, o segundo módulo, então, vai ser o aprendizado, né? A letra A do método raiz. Que lá a gente vai tratar sobre fundamentos da fé e como aplicar isso na nossa vida cotidiana, né? No nosso dia a dia. E a gente vai falar muito aqui sobre o Espírito Santo também. Porque não há outro que dá, olha, que nos promove tanto aprendizado quanto o Espírito Santo. E aí, no módulo de intimidade, a gente vai falar sobre como construir uma vida de devoção, né? Como eu falei para vocês, e construir intimidade, uma intimidade verdadeira com o Senhor, para a gente não ficar oscilando na nossa vida espiritual. Claro que a gente tem altos e baixos, mas não é normal ficar oscilando na nossa vida espiritual. A gente vai falar sobre isso. E o módulo de zelo, a gente vai falar sobre o amor e o servir ao próximo, como ser um testemunho vivo e exercer o nosso chamado ou até mesmo identificá-lo na nossa vida. Então a gente vai abordar um pouco sobre essa questão de propósito dentro ali do módulo de zelo. E tudo isso eu vou mostrar para vocês, como vai ser o desenrolar, que aulas que vão ter, vocês vão construir aqui junto comigo a comunidade. E assim, uma coisa que eu quero que vocês saibam, eu não sou a pessoa do raso. Eu sou a pessoa que gosta de trazer detalhes, que gosta de aprofundar, que gosta de fato de saber o porquê de cada coisa. O porquê que eu tenho que renovar a minha mente. O porquê que eu tenho que fazer isso. Como isso vai acontecer dentro do meu cérebro. Como que vai ser esse processo? A gente vai falar sobre isso, tá? Então vai ser assim, muito específico, detalhado, aprofundado, não vão ser aulas de 5 minutos, vão ser mais ou menos ali, sei lá, eu acredito, até falem aqui, mais ou menos quantos minutos que é legal uma aula para vocês, tipo os 15, 20 minutos, acredito que dá para aprofundar um assunto, dá para aprofundar bem assim, quero trazer questões científicas também para vocês, abordagem da neurociência, até mesmo da psicanálise, claro, tudo dentro da palavra de Deus. E eu creio, gente, que em nome de Jesus vai ser um conhecimento que vai mudar vidas, porque foi o conhecimento que mudou a minha vida. Juntar tudo isso, sabe? A neurociência, a palavra de Deus, a própria psicanálise, e principalmente o conhecimento que o Espírito Santo me proporcionou no decorrer de 6, 7 anos quase de caminhada cristã. Vai ser um prazer, gente, compartilhar tudo isso com vocês, porque eu tô aqui realmente para servir. E se eu tô disposta a abrir tudo isso aqui com vocês, podem ter certeza que nada vai ser meia boca. Porque eu, como uma pessoa já meio perfeccionista, eu prezo muito pela qualidade das coisas, sabe? Então, vocês veem que os vídeos aqui, eles são detalhados até mesmo como que eu criei, né? Na verdade, como que o Senhor me deu tudo, como que aconteceu. Eu gosto de trazer tudo isso. E eu quero que seja realmente um conhecimento libertador para vocês, porque esse ano eu me comprometo a transformar vidas através do conhecimento. Conhecimento adquirido através de livros e conhecimento adquirido principalmente na vivência que eu tive ao longo da minha caminhada espiritual, do quanto o Senhor me ensinou. Pode deixar que eu me comprometo com vocês e espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente vai organizar as aulas dentro de cada módulo.
Ah, deixa eu até falar aqui, ó, até escrevi, ó, além, gente, para vocês não acharem que vai ser só isso dentro da nossa comunidade, além dos módulos com as aulas dentro delas, a gente vai ter o nosso grupo, a nossa comunidade, onde a gente vai falar lá sobre várias coisas diariamente, porque assim, eu quero que realmente a gente tenha um lugar seguro, um lugar assim, ó, que a gente possa contar, que a gente possa, vocês possam tirar a dúvida de vocês e serem respondidas rápido, que vocês possam ser ajudadas, estimuladas a crescer. Eu quero fazer também lives ao vivo, então eu tô pensando, depois de cada módulo que a gente estudar juntas, fazer uma live ao vivo para tirar dúvidas, caso ficou claro que eu vou estar respondendo dúvidas no nosso grupo, na comunidade também, mas quero fazer lives ao vivo para a gente abordar determinado tema. E também, futuramente, quem sabe, fazer um clube do livro lá dentro da nossa comunidade, porque é um assunto que eu gosto muito, muito, muito. E também vai ter exercícios práticos, porque assim, não é só conhecimento, ter conhecimento por conhecimento. Não, a gente precisa aplicar. Então, para isso, vai ter exercícios práticos na nossa comunidade também. Enfim, falei muitas coisas. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual foi a parte dos módulos que vocês acharam mais legal, o assunto que vocês acharam mais legal. Se vocês tiverem alguma dica, alguma ideia do que implementar dentro da comunidade, saibam que ela está sendo construída com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de toda essa história, de como surgiu o nome, de como surgiu o método, e eu espero vocês no próximo vídeo.